pedir. Continue to provide for Continue a us. prover por nós. Continue taking care of us and Continue a your church. cuidar de nós e da tua igreja. And teach us to be more like you E every nos day. ensina a ser mais como o Senhor todos os In dias. Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Amém. Deaconess Diana will be collecting your offerings. Diana vai estar coletando as ofertas. God bless you. May be seated. Kids and teens may go to their classes. Amém. De um pouquinho de água. Amém. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é fiel. Our God is good and our God is faithful. E ontem não, hoje é domingo. Então, sexta-feira nós tivemos o primeiro front desse ano, On Friday we have our first front of the year. que foi na casa do diácono Nick e da And it Jolene. was at Deacon Nick and Darlene's house. Nesse apartamento que passamos alguns frontes orando por, e We agora s- fizemos um front lá. We spent a few fronts praying for this apartment and then we were able to do our first front of Como the year Deus é there. bom, como Deus é fiel. God is so good E and quando a so gente estava no faithful. front, o pastor Thomas fez uma pergunta. Ele falou assim: o que vocês têm lido? O que Deus tem falado com vocês? And when we were up front, Pastor Thomas asked the question to everybody, what have you been reading and what has God has been speaking to you? E deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já começou um plano de leitura da Bíblia? And let me ask, who here has started a Bible reading plan Já this está lendo year? a sua Bíblia, nem que seja com o plano que a gente está fazendo junto ou outros. Mas foi interessante que muitos jovens It was interesting that a lot of the youth falaram sobre a mulher do fluxo de sangue. talked about the woman with the blood issue. Porque elas tinham acabado de ler no plano de leitura. Because they had just read that together in the reading plan. E aí eles estavam falando sobre essa história. So they were talking about the story. E eu fiquei pensando sobre essa história. And I was thinking about the E story. eu acho muito legal quando a gente lê junto a Bíblia, And I love it when we read the Bible como together. Deus pode falar de formas diferentes How God can speak in different sobre a ways mesma passagem, about the same mas Ele passage. atua de forma diferente nas But nossas He vidas. moves in our lives in different Mas ways. enquanto eu estava pensando sobre essa história da mulher do fluxo de sangue, But when I was thinking about the story of the woman with the blood issue, eu quero pregar sobre ela então. I want to preach about the story. Porque é uma história linda que a gente lê na Bíblia, Because it's such a beautiful story that we read in the mas que Bible. ao ler sobre essa história, But as we read about the eu story, percebi uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, I noticed something that I wanted to share with you. mas é uma história muito conhecida. It's a very well-known story. E é algo que nos mostra com certeza que Jesus muda tudo. And it's something that shows us that Jesus changes E esse vai ser o everything. tema da nossa mensagem nessa manhã. And this is the theme of our message today. Jesus muda tudo. Jesus changes everything. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Close your eyes and let's pray to the Lord. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Lord, here we are in your E presence. nessa manhã, Senhor, entregamos a Ti os nossos In corações this moment we surrender our hearts para to you receber aquilo que o Senhor tem para falar para nós. to receive what you want to speak to A Tua us. palavra que é viva, que é eficaz, Your word that is alive, que traz transformação, that brings transformation, que vai lá, Senhor, na nossa alma e no nosso espírito. that goes into our hearts and our E spirits. nessa manhã, Senhor, entregamos a Ti, Senhor. Queremos ouvir de Ti. And this morning we surrender to you. We want to hear from Que you. sejamos, Senhor, somente instrumentos, mas que é o Teu Espírito Santo que nos convença e que fale conosco. May we be only vessels, Lord, but may your Holy Spirit convict us and speak to us. Queremos sair daqui, Senhor Deus, porque o Senhor transformados, porque quando o Senhor vem, We o want Senhor to tudo muda, Senhor. Leave here transformed because when you come, Lord, you transform everything. Nada fica o mesmo na tua presença. Nothing stays the same in your presence. Senhor, então vem e nos transforma. So come and Em transform nome us. de Jesus nós In oramos. Jesus' name we pray. Amém, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos 5. Vamos ler do 25 ao 28 para começar. I want to invite you to open your Bibles on Mark 5, and we're going to read 25 to 28 to start. Se você está fazendo plano de leitura, você já leu, né, provavelmente durante essa semana ou semana passada, a Marcos 5, 25 a 28. If you are doing the same reading plan, you probably read this passage, but we're going to start with Mark 5. Vou esperar abrir. Se você abriu, diga amém, bem animado. If you open, say a very excited ok. amen. Bem animado, isso mesmo. Vamos lá. Marcos 5, 25, 28 diz assim. And it says, Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que possuía. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. A gente não sabe a idade dessa mulher.
We don't know how old this woman Não was. sabemos o nome dela. We don't know her name. Não sabemos o status dela. We don't know her status. Provavelmente ela tinha algum dinheiro, porque fala que gastou todo o dinheiro. She probably had some money because the Bible says that she spent all of her Mas money. agora ela não tinha mais nada. But now she had nothing Sabemos else. que ela foi a todos os médicos, tentou tudo que ela We podia. know that she went to all the doctors. She tried everything that she could. Mas no final ela estava ficando cada vez mais desesperada, mais fraca. Imagina você sofrer por hemorragia por 12 anos. Imagine suffering of this for years. She was probably weaker. Quão fraca ela não devia estar. Imagine how weak she was. E aí a gente se encontra com essa mulher desesperada por uma solução, And then we see this woman who was desperate for a solution, sofrendo por anos, se sentindo fraca. suffering for years, feeling weak. Ela tentou de tudo, gastou tudo, She tried everything. She spent everything. confiou em todos, She trusted mas se everyone, decepcionou com cada possibilidade. but was disappointed with all of the possibilities. E no final ela só piorava. And at the end, she only got worse. Mas aí Jesus veio e mudou tudo. But then Jesus came and changed everything. A gente sabe que através da lei judaica essa mulher era declarada impura We know that through the Jewish law, this woman was declared impure por causa do seu problema de sangramento. because of her bleeding problem. Então isso significava que ela não tinha nem permissão de entrar no templo, This meant that she couldn't even go into the de temple. participar de cerimônias religiosas She couldn't ou participate in religious judaicas. ceremony. E de acordo com a lei, aonde ela tocava e quem ela tocava se tornava impuro. And the law said that anyone that she touched would be impure. A sua circunstância era impossível. Her circumstances were impossible. A dor dela era real Her pain was real. e tudo que ela precisava não era de um outro remédio, And all that she needed was not more medicine. não era de talvez uma outra possibilidade. It was not another possibility. O que ela precisava era somente de Jesus. What she needed was only Jesus. E a verdade é que Jesus é sempre a resposta. And Jesus is always the Uma answer. pena que muitas vezes a gente vai para Jesus como último recurso. It's sad that many times we go to Jesus as our last resource. Mas Jesus é sempre a resposta que a gente precisa. But Jesus is always the answer that we need. Muitas vezes a gente tenta de tudo, Many times we try a gente everything. chega lá no fundo do poço, We go to the bottom of the well porque a gente tenta resolver a nossa situação. because we try to solve our situations on our Mas a own. verdade é que a gente sempre precisou e sempre vai precisar de Jesus. But the truth is that we have always needed and we will always Se a need gente quer Jesus. salvar o nosso casamento, If we want to save our a marriages, gente pode até fazer date night, né, encontros, we né, may even have date nights. sair para jantar com o cônjuge. Go out and have dinner with A our gente spouse. pode aí fazer terapia de casais. We can do couples E therapy. eu recomendo que eu faça terapia de casais. And I recommend because I do it. Mas a gente pode fazer tudo isso. And we can do all of Mas se a this. gente não buscar Deus no nosso relacionamento, But if we don't seek God se a gente in não our buscar Deus no nosso relationship, casamento, if we don't seek God in our marriage, a gente não tem a fonte de amor. we don't have the source of A love. gente pode estar cansado. We may be E a gente tired. pode tirar todas as férias do mundo. And we may take all A of the gente, PTO. a gente pode passar aí 3 semanas na praia. We can stay for 3 weeks on the beach. Mas mesmo assim nós não teríamos o descanso But verdadeiro. we wouldn't have the true rest. Porque só Jesus pode trazer o descanso verdadeiro. Because only Jesus can bring true Nós rest. podemos estar ansiosos. We may be A gente anxious. pode saber como se regular. We may know how to regulate A gente pode ourselves. comer as comidas certas. We may eat the right foods. A gente pode fazer exercícios. We can exercise. Mas, queridos, sem Deus, But without God, sem confiar em Deus, without nós trusting in vamos God, continuar we will ansiosos. continue to be anxious. A gente pode querer bênção financeira, We may want financial blessings. trabalhar mais, Work more. pedir um outro emprego. Ask for another Mas se a job. gente não entrega ao Senhor nem as nossas finanças, But if we don't surrender our finances se a, to the Lord, se a gente não coloca Ele no centro, if we don't put Him at the se a center, gente não obedece a palavra dEle, if we don't obey His vamos word, ser sempre escravos de mais e mais e mais. we will always be slaves of wanting more and more. E a gente nunca vai ver esse mais. And we will never see this more. A gente pode querer mais amigos, We may want more friends, tentar ser mais try sociáveis, being more mas se a sociable, gente não busca a transformação do Espírito Santo, but if we don't seek the transformation of the Holy se a Spirit, gente não ama o próximo, if we don't love a others, gente não vai ser boa companhia. we will not be a good company Se to a be gente quer with. ter um tempo de qualidade com a família, If we want to have quality e time a with our gente acha que family, isso vai resolver todos os problemas, and we think that's going to solve all of our mas a gente problems, esquece de fazer o nosso devocional e de buscar Deus em casa. but we forget to do our devotional and seek God at home, Os médicos são bem-vindos. doctors are welcome. Médicos são bênção nas nossas vidas. Doctors are blessings Eu in já our fui lives. diversas vezes no médico e sou grata por eles. I've been to the doctor many times and I'm Mas, grateful for queridos, them. Jesus sempre vai ser a resposta. But Jesus will always be the Ele é a answer. nossa solução He is our para solution tudo que a gente precisar. for everything that we might Primeiro a need. gente coloca Jesus. First we put E ele Jesus. pode usar o que ele And quiser. He can use whatever He Mas wants. Jesus é sempre a resposta que a gente But precisa. Jesus is always the answer that we need. Mateus 6,33, ele mesmo diz: busquem, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a He vocês. Himself says in Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Primeiro nós buscamos a Deus. First we seek God. Buscamos a sua justiça. We seek His Buscamos a justice. sua We presença. seek His presence. Buscamos a lei do seu reino.
we seek the law E of His as kingdom, outras coisas nos serão and the acrescentadas. other things will be added to us. Antes de correr, Before running, a gente ajoelha. we kneel. Antes de reclamar, Before a gente complaining, levanta a nossa mão em adoração e louvor. we lift up our hands in praise and Antes de worship. tentar resolver, a gente ora, a gente Before trying to clama. solve, we pray, Fala, we Senhor, cry eu coloco a out. situação nas tuas We mãos. say, Lord, I put the situation in your A gente hands. precisa aprender a descansar mesmo em meio ao problema. We need to learn to rest even in the midst of Queridos, problems. o que eram 12 anos para aquele que era eterno? What were 12 years for the one who is eternal? O que era uma doença para o Criador da vida? What was this disease for the creator of A life? verdade é, o que são os nossos problemas comparado ao tamanho do nosso Deus? What are our problems in comparison to our É God? bonito pensar que um dia essa mulher ouviu falar de Jesus, porque a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. And it's beautiful to think that one day this woman heard Ela about Jesus. provavelmente já viu Jesus curando. She probably saw Jesus healing. Ela ouviu falar do poder, ela ouviu falar de cura. She heard about his power. She heard about E ela healing. entendeu que essa era a resposta que ela And she precisava. understood that that was the answer that she needed. E ela teve fé de ir lá e seguir Jesus Cristo. And she had faith to go and follow Jesus Fé em Christ. saber que Jesus poderia fazer aquilo que ninguém nunca foi capaz de fazer na vida dela. Faith in knowing that she could do what that Jesus could do what no one else did in Ela her teve a life. certeza daquilo que o salmista já tinha escrito sobre. She had the assurance of what the psalmist already wrote about. Salmo 46, de 1 a 3 diz: Deus é o nosso refúgio, é nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. Essa mulher não tinha talvez montes afundando, Maybe this woman didn't have mounts that were falling, mas ela tinha uma multidão para enfrentar. but she had a crowd that she needed to Ela get tinha through. uma doença que provavelmente estava corroendo ela emocionalmente, She fisicamente. had this disease that was probably affecting her emotionally, very Mas physically, ela foi buscar o seu auxílio. but she went to seek Ela foi her buscar a help. sua resposta. She went to seek her answer. Não adiantava ela reclamar. It was worth nothing for her to Ela já complain. provavelmente já tinha tentado isso. She probably tried that Não already. adiantava ela se esconder. It was no use for her hiding. Não adiantava ela só chorar e lamentar. No use just crying and lamenting. Provavelmente também ela já tentou isso. She probably already tried that Mas as well. naquele momento ela já tinha tentado de tudo. But in that moment, she had already E tried nada everything. tinha dado And certo. nothing had worked. Era hora de agir. It was time to Jesus act. estava passando. Jesus was coming. Ela ouviu falar de Jesus. She heard about Ela falou: Jesus. agora é a minha She hora. said, now it's my time. Mesmo que seja só um manto. Even if it's just his clothes. Era o que eu precisava. That's what I need. Ela creu no poder de She Jesus. believes in the power of E Jesus. nós também já fomos assim. And we were also like this Assim once. como aquela mulher, nós já fomos impuros. Just like that woman, we have been impure. Nós precisávamos de alguém para nos curar. We needed someone to heal us. Estávamos sujos e doentes pelo We pecado. were dirty. We were sick with sin. Precisávamos de uma cura. We needed healing. Estávamos desesperados por salvação. We were desperate for salvation. A gente ouviu falar de And we Jesus. heard about A gente Jesus. veio para uma igreja. We came to church. Ou alguém falou de Jesus para nós. Or somebody told us Seja about nas nossas Jesus. casas ou através de um sonho. Either in our homes through a dream. Ouvimos falar que ele estava passando. We heard that he was coming. E aí a gente veio à presença dele. And then we came into E a his gente presence. também tocou em Jesus And we Cristo. touched Jesus Quando a gente Christ. aceita Jesus Cristo, a gente escuta falar dele. When we accept him, we E a hear gente of fala, him. é essa a cura? And we say, this is the É healing. por isso que essa pessoa está diferente? Is this why this person Essa is é a cura different? para o meu pecado? This is the cure for my sin? É ele o único que pode salvar? Is he the only one who can save? Então eu também quero, porque ele também já foi resposta na nossa vida. So I also want this because he has been the answer in our lives. Estamos aqui porque um dia Jesus também passou. We are here because one day E a Jesus gente passed by creu que ele us. podia transformar as nossas And we vidas. believed that he could transform our Isaías lives. 53:5 diz: Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. But he was pierced for our transgressions, and he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Nós também já fomos curados. We were also healed. Nós também fomos curados porque tocamos em Jesus Cristo. We were healed because we touched Queridos, Jesus Christ. quando Jesus está presente, When Jesus is present, nós não podemos perder a we oportunidade. cannot miss the opportunity. E, infelizmente, muitos negligenciam a presença de Jesus. Unfortunately, many neglect the presence of Jesus. A gente sabe que está doente, We know that we're mas a sick, gente não quer ir na presença daquele que cura. but we don't want to go to the A presence gente of the one who sabe heals. que a gente está sem paz, We know that we don't mas have a gente peace. não vai na presença daquele que é poderoso para nos dar a paz. But we don't go into the presence of the one who is powerful to give us E aí peace. eu te pergunto, And I ask you, do que adiantava Jesus passar
What was the point of Jesus passing se ela não tivesse tocado no manto? if she had not touched his clothes? Ela não teria recebido a sua cura. She would not have Ela received não her teria, healing. ela precisa ter ido a Jesus. She needed to go to Jesus. Não perca a oportunidade. Don't miss the Quando opportunity. sentir a presença de Deus, When you feel the presence não of perca a God, oportunidade de entregar tudo na presença dele. don't miss the opportunity of surrendering everything Quando to você Him. estiver num culto ou When you are at a cultuando na service, sua casa, or you're having a service in your não house, perca a oportunidade de realmente cultuar ao nome dele. don't miss the opportunity of truly Querido, se praising His Jesus está name. passando, If Jesus a is gente não passing by, perde a We oportunidade. don't miss the opportunity. Se Jesus está presente, If Jesus is a gente não present, perde a oportunidade. we don't miss the Quando a gente está lendo a opportunity. Bíblia When we're reading e a the gente se sente Bible, convicto and we e a feel gente sente convicted, aquela presença de Deus, and we feel the presence a of gente the não Lord, pode perder a oportunidade de parar tudo no nosso dia, we cannot miss the opportunity of stopping mesmo que everything seja we're por doing, poucos minutos, even if just for a few e minutes, buscar a Deus and to intensamente. see God intensely. Do que adianta Jesus passar e a gente não tocar no seu manto? What is the point of Jesus passing by if we don't touch His Quando se clothes? sentir convicto do pecado, When you feel convicted of your não sin, perca a oportunidade de se arrepender, de orar ao Senhor. don't miss the opportunity of repenting, of praying to the Lord. Essa mulher, ela não perdeu a oportunidade This woman did not miss the opportunity, e ela percebeu e recebeu a sua cura. and she received her healing. Muitas vezes a gente pode até orar por cura. Many times we can even pray A for gente healing. pode orar por avivamento. We can pray for revival. Tantos jovens hoje em dia, né? Eu quero avivamento. So many young people saying that nowadays, I want revival. A gente pode orar por avivamento, queridos. We can pray for revival. Mas se a presença de Deus está na minha casa, But if the presence of the Lord is in my está na house, minha igreja, it's in my e church, se eu não busco, and I don't eu vou seek perder it, a oportunidade até de ser avivado. I'm going to miss the opportunity of being A revived. gente não pode perder a oportunidade quando Jesus está We presente. cannot miss the opportunity Se a when gente Jesus vem para a is igreja, é present. para louvar, é para adorar ao nome If we come dele. to church, we're here to praise Se é His um momento de name. oração, a gente para tudo e a gente If it's a ora. moment of prayer, we stop Se é um everything and momento we de pray. louvor, a gente para tudo e a gente If it's a louva. moment of worship, we stop everything and we Se é um momento de eu worship. entregar as minhas ofertas ao Senhor, eu venho com meu coração If alegre. it's a moment of giving offerings to the Lord, I stop everything and I give with a grateful heart. Se é o momento de eu ler a palavra, eu vou falar, Senhor, Espírito Santo, fala tudo que o Senhor quer falar comigo. If it's a moment of reading the Word, I say, stop everything, Holy Spirit. Speak everything they want to speak to me. Não perca a oportunidade. Don't miss the opportunity. Marcos 5:29 diz que imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Mark 5:29 says, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. A sua hemorragia, ela cessou na hora. Her bleeding stops immediately. Na hora que ela tocou Jesus, When she touched ela Jesus, recebeu a cura que ela tanto esperava. she received the healing that she wanted so much. E eu imagino exatamente a sensação que ela teve porque ela sentiu no corpo. And I imagine the sensation that she had because she felt in her Imagina body. por 12 anos você sentir algo Imagine feeling something for 12 e years. em um instante, And in one quando second, tocou no manto de when she Jesus, touched Jesus' aquilo clothes, cessou completamente. that stopped completely. Mas sabe o que eu acho lindo nessa história? But do you know what I think is beautiful É about que this ela story? sim recebeu a cura dela. Is that she received her healing. Ela recebeu o que ela tanto procurava. She received what she was seeking so Mas much. Jesus não parou por aí. But Jesus didn't stop there. Marcos 5:30-32 continua dizendo: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. At once, Jesus realized that the power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? You see the people crowding against you, the disciples answered, and yet you can ask, who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. E quando eu estava lendo sobre essa história tão conhecida, And then when I was reading about this story that is so popular, essa foi a parte que o Espírito Santo mais me tocou. this was the part that Holy Spirit touched me the most. Ela recebeu a sua cura, She received her healing. mas depois que ela recebeu a sua cura, But after she received her healing, Jesus a procurou. Jesus sought her. E ele perguntou: quem tocou em mim? And he said, who touched E os me? discípulos, claro, falaram: você não vê essa multidão? Como é que a gente vai saber? And the disciples said, do you not see this crowd? How would we know? Mas Jesus sabia que algo tinha acontecido. But Jesus knew that something had happened. E ele, como sempre, And as always, ele presta atenção e ele não ignora. he pays attention and he doesn't E ignore. Jesus vai e perguntou por essa mulher. And he asks for this No woman. meio de toda a multidão, In the middle of all of this crowd, Jesus a viu. Jesus saw her. Jesus nos vê. Jesus sees A gente us. muitas vezes vai para a presença de Jesus Many querendo times, algo. we go to the presence of Jesus wanting Mas something. quando a gente toca em Jesus, But when we touch quando a Jesus, gente deixa Jesus tocar em nós, and when we let Jesus touch us, ele vai muito além. he goes way Aquela beyond. mulher, ela teve fé para aquilo no poder de That Jesus. woman had faith in the power of Jesus. O que ela não esperava What she didn't é expect que ela ia receber de is Jesus. that she would receive from Jesus. Que Jesus ia deixar claro quanto ela era especial. And Jesus would make very clear how special Aquela she mulher que was. estava sendo ignorada pela sociedade.
sociedade. That woman who was being ignored by society. Aquela mulher que era impura. That woman who was Que impure. provavelmente os médicos já diziam que era um caso perdido. Who the doctors probably told her that E it was a ela lost toca em cause. Jesus em segredo. And she touches Jesus E Jesus secretly. para tudo, queridos, no meio de uma multidão. And Jesus stops everything in the middle of a crowd. Tá? E quando fala multidão, eram muitas e muitas pessoas. And when I say a crowd, it was many, many people. Jesus passava pela multidão Jesus would pass by the e crowd. ele parou. He stopped. E ele perguntou, quem tocou em mim? And he asked, who touched me? Me importa quem tocou em mim? I care about who Eu touched me. vejo quem toca em mim. I see who Eu me touches me. importo por quem toca em mim. I care about the Ela ones who tocou touch no me. manto que estava que Jesus provavelmente nas costas dele. Ele nem viu. Jesus nem olhou para aquela mulher naquele momento. She probably touched him behind him where he couldn't see. Mas ela procurou por ela. Ele procurou por ela. But he was looking for her. No meio de toda a multidão. In the middle of the whole crowd, Jesus vai atrás de uma pessoa. Jesus goes seek one Porque aquela person. pessoa importava para ele. Because that person was important to Ela him. provavelmente não estava acostumada a ser procurada. She was probably not used to being Pelo looked contrário. for. The opposite. Ela era uma mulher que ela era evitada. She was a woman who was avoided. Porque se ela tocasse em você, Because if she touched you, você era considerado impuro. you would be considered Então impure. ninguém queria estar perto dessa mulher. So no one wanted to be near this woman. Provavelmente nem ela esperava que Jesus fosse procurar por She ela. probably did not expect Jesus to look Ela for queria her. cura. She wanted healing. Mas ela não esperava que Jesus fosse querer ter um relacionamento com essa mulher. But she didn't expect that Jesus would want a relationship with her. Ela recebeu a sua cura e estava tudo certo. She received her healing and everything was fine. Mas a verdade é que Jesus se importa conosco. But the truth is that Jesus cares about Salmo us. 147, um dos salmos mais lindos que tem. One of the most beautiful Psalms, Psalm 147, 147. 3 diz: só ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Deus, ele não só cura, Jesus doesn't only ele heal. enfaixa. He binds our Ele wounds. cuida. He takes Deus, ele care. traz a cura. He brings Mas healing. Deus é aquele também que cuida de nós por completo. But he also takes care of us Eu acho lindo completely. pensar nisso, que é um Deus que cura o nosso I coração. think it's beautiful to think of this. Mas He ele cares for our enfaixa as hearts, nossas feridas. but he also binds our wounds. Ele cura a nossa alma. He cares for our Ele souls. traz refrigério a He nós. brings refreshment. Ele se importa conosco. He cares about Deus não us. só cura, mas ele cuida, ele se He importa. doesn't only heal, but he cares. Ele ama quando a gente vai à presença He dele. loves it when we go to his Ele presence. ama te ouvir cantar. He loves hearing you sing. Afinado ou não, ele ama quando você canta. On key or not, he loves it Ele when you ama te sing. curar. He loves Ele healing ama you. te abraçar. He loves hugging Ele you. se importa com quem você é. He cares about who Ele you te dá are. um nome. He gives you Ele a te dá uma name. He identidade. gives you an Deus identity. pode fazer. God can do Mas, it. queridos, Deus quer um relacionamento conosco. But he wants a relationship with us. Salmo 147, 11 diz: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a esperança no seu amor leal. Psalm 147:11 says, "The Lord delights in those who fear him, who put their hope in his unfailing love." Ele se agrada daqueles que temem ao Senhor. He is pleased with those who fear Ele se him. agradou daquela mulher. He was pleased with Ele se that agradou da woman. fé daquela mulher. He was pleased with that woman's Ele se agrada faith. de nós. And he is pleased Quando a with gente vai us. buscar a Deus. When we go and Queridos, seek him. eu imagino Deus olhando para aqueles que louvam, cantam, aqueles que leem a palavra. I imagine God looking at those who worship, Aquele who momento praise, que a who read gente, the word. que todo mundo passa, aqueles momentos que a gente está em casa The moment that we all go through when we're at home, e a gente se joga no chão. and we just throw ourselves Mas on the naquele ground, momento a gente fala: Senhor, eu só preciso de Ti. and we say, Lord, I only need you. Que seja uma parte do manto. May it be a part of Mas, your Senhor, eu clothes, preciso de Ti. but I need you. Eu não imagino um Deus que olha e não sente nada por nós. I don't imagine a God who looks at us and A doesn't feel palavra de anything. Deus diz que Ele se compadece por nós. The word of God says that he has Que Ele compassion cuida for de us, nós. that he takes care Ele, of us, ele recolhe as nossas that he lágrimas. collects our tears. Ele se alegra com o nosso coração alegre. He rejoices when our hearts are Ele se rejoicing. agrada quando a gente teme ao Senhor. He is pleased when we fear Ele him. se agrada quando a gente deposita a nossa confiança He nele. is pleased when we deposit our hope in him. Então, mesmo que seja no meio de uma multidão, So even if it's in the middle of a crowd, Jesus sabe quem nós somos. Jesus knows who we are. Jesus se importa com as nossas He petições. cares about our Jesus petitions. cuida das nossas He preocupações. cares about our worries. Aquela mulher, ela não tinha importância para mais ninguém. That woman was not important to anybody else. Ninguém mais cuidava dela. No one else Até took care of her. tentaram, They even mas tried, não acharam resposta, não tiveram como. but they didn't have an answer. They didn't know how. Aquela mulher não tinha mais importância para ninguém. That woman was not important to Talvez anybody quando ela else. recebeu a cura, ela falou assim: graças a Deus. Maybe when she got the healing, she said, "Thank God, Consegui o que eu queria. I got what I Mas wanted." eu tenho certeza que quando ela viu Jesus procurando por ela, But I am sure that when she saw Jesus looking for her, que era algo que ela não esperava. which is something that she did Porque a not gente vai ver que ela expect, estava morrendo de medo. because we see that she was so scared. Naquele momento, Jesus curou ela por
completo. In that moment, Jesus healed her completely. Temos um momento nessa história We have a moment in the que me story faz perceber que essa mulher não estava nem um pouco preparada para o que ela iria receber. that makes me realize that the woman was not prepared for what she was about to Ela receive. teve fé. She had faith. Ela teve fé que Jesus podia curar porque ela ouviu que Jesus curava. She had faith that Jesus could heal because she knew that he healed. Mas olha o comportamento dela quando se aproximou de Jesus. But look at her behavior when Jesus went to her. Marcos 5, 33, 34. A mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: Filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Ela creu no poder de Jesus. She believed in Jesus' O power. que ela não estava esperando era receber amor dele. What she wasn't expecting was to receive love O que from ela não him. estava esperando era receber a cura completa da sua alma. What she was not expecting was to receive the full healing of her Eu soul. fico imaginando o pensamento dessa mulher. I imagine this woman's thoughts. Quem é mulher sabe que a gente pensa pra caramba. If you're a woman, you know that we think a lot. E aí eu imagino essa mulher pensando: gente, eu toquei nele. And I imagine this woman thinking, I É touched contra a him. lei. It's against the law. Tornei ele impuro. I made him Não impure. só ele, mas a multidão, porque provavelmente ela estava tocando em pessoas enquanto tentava chegar a Jesus. Not only him, but the crowd, because she was probably bumping into people as she was trying to reach Quando him. Jesus começou a procurar ela, ela ficou pensando: o que será que ele vai falar? And when Jesus started to look for her, she was probably thinking, what is he gonna say? Gente, vamos se colocar no lugar dessa mulher. Let's put ourselves in her shoes. As pessoas não se interessavam por ela. People were not interested As in her. pessoas não gostavam da presença dela. People did not like her presence. Infelizmente, não era por quem ela era, Unfortunately, it's not because mas of era who she porque ela was, carregava but what she carried. uma doença de impureza. A disease of impurity. Então a gente sabia uma mulher que não tinha nem nome. So it's a woman that we don't Não even tinha know her name. importância. She Eu had no imagino o importance. pensamento dessa mulher. Imagine her thoughts. Eu acabei de receber minha cura. I just got my Será healing. que ele vai me castigar? Is he going to Será que ele punish vai retirar essa cura de mim? Is he gonna take the away the A gente healing? não sabe o que essa mulher estava pensando, We don't know what she queridos. was thinking. Mas ela estava com medo. But she was Ela scared. estava tremendo de medo. She was trembling E in ela se fear. joga aos pés de And she Jesus. throws herself at the E feet of olha uma Jesus. coisa que é tão linda que normalmente a gente passa batido na Bíblia. And something so beautiful that we just passed through in the Bible. Jesus ouviu toda a história daquela mulher. Jesus heard it, a woman's entire story. Porque a Bíblia fala que ela contou toda a verdade. Because the Bible says that she told the whole No truth. meio da multidão, In the middle of the que crowd. provavelmente estava querendo cura também. That was probably wanting healing as well. Jesus parou, Jesus stopped, olhou, looked, ouviu aquela heard mulher. her. Queridos, é a mesma coisa que Jesus faz na nossa vida. It's the same thing that he does in our Ele lives. Para. He stops. Ele cura. He heals. Mas ele para. But he stops. Ele escuta as nossas petições. He hears our A Bíblia petitions. fala que ele apresenta as nossas petições ao Pai. The Bible says that we present our Jesus petitions to the escuta as Father. nossas orações. Jesus listens to our Ele se prayer. importa com a nossa história. cares about our Ele se story. importa com o nosso problema. He cares about our problem. A gente acha que muitas vezes, Senhor, a gente vem e faz uma oração rápida e pede a cura. Querido, Jesus se importa a história por trás. We do a quick prayer and we ask for healing and we think that that's it, but Jesus cares about our story. Ele olha para aquela mulher, He looks at that woman, tremendo de medo. trembling in fear, Escuta a história daquela mulher. listens to her Que ele já story sabia. that he already knew. Mas ele queria ter certeza que ela iria saber que ele se importava. But he wanted her to know that he cared. E aí, diante de todo esse medo, And before all this que fear, muitas vezes nós também temos. that many times we also Às vezes a have. gente tem muito medo de se aproximar de Jesus. Sometimes we are very scared of getting close A to gente tem Jesus. muito medo de quando a gente mais conhece a Bíblia, mais coisas a gente tem para fazer. We know that the more that we know the Bible, the more that we have to do. A gente tem medo de quanto mais a gente vem para a igreja, mais pesado vai ser. The more that we go to church, the heavier we will be. A gente tem medo de quando a gente peca, a gente precisa se esconder. We are scared when we sin that we have to Você hide. já ouviu aquela pessoa que falou assim: nossa, se eu for na igreja, eu vou ser fulminado. Have you ever heard someone saying, "Oh, if I go to church, I'm going to be burned Ai, alive. se eu fiz isso, Jesus já tá longe. If I did this, Jesus is far away." Quando a gente erra, a gente tem essa impressão que Jesus não se importa mais conosco. When we make mistakes, we have this impression that Jesus doesn't care Quando a about us gente anymore. peca, a gente tem essa impressão que Jesus não se importa mais, que Deus não se importa mais, que os pastores não se importam mais, When we sin, we have the impression that Jesus doesn't care anymore, Que- God doesn't care, the pastors don't que a care, igreja não se importa mais. that the church doesn't care. Querido, Jesus sempre vai estar ali presente. A gente que precisa chegar a Ele. Jesus will always be there. We are the ones who need to go A gente close tem to muito him. receio. We hesitate so much. A gente tem muita preocupação. We have so many worries. A gente às vezes tem muito medo. We many times have a lot Se of fear. aproxima do Senhor, deixa Ele te transformar. Get close to the Lord and let him Querida, a vida transform cristã não you. é pra ter medo. Christian life, you're not supposed to Ai, be mas tem scared. gente que não se batiza porque fica com medo da batalha espiritual. Some people don't get baptized because they're scared of the spiritual É melhor você warfare. passar pela batalha espiritual batizado do que não, It's querido. better for you to go through a spiritual battle when you're A baptized gente, than when a you're gente não not. precisa ter medo de batalha espiritual. We don't need to be scared of A gente spiritual não precisa ter battles. medo do inimigo. We don't need to be scared Ele of já the está enemy. derrotado em nome
de He's already Jesus. defeated in Jesus' A gente não name. precisa ter medo de viver o sobrenatural. We don't need to be scared of living the A gente não precisa ter supernatural. medo de viver um relacionamento mais próximo com Jesus. We don't need to be scared of living a close relationship with the Lord. Acho muito engraçado que as crianças elas falam assim: ai, Senhor, eu não quero sonho, não quero sonho. I think it's so funny sometimes the kids say, I don't want to have dreams. Não quero revelação. I don't want a A revelation. pastor olha já tá assim: não quero nenhuma revelação The aqui. pastor looks at them and they're like, I don't want a Quando é revelation. criança, tá tudo bem ter medo. When you're a kid, it's fine Mas, to be queridos, scared. depois que a gente experimenta, But after we depois que a gente experience, cresce, after we depois que a grow gente up, sabe o poder de Jesus after we Cristo, know the power a of gente não Jesus tem Christ, mais por que ter we have no medo. reason to fear. A gente tá na presença daquele que mais nos ama, We are in the presence of the one who que loves mais us se the most, importa. who cares about us Aquela the mulher most. ainda não sabia disso, That woman didn't know that yet, mas ela iria receber algo de but Jesus, she was going to receive something from mais Jesus. do que a cura. More than Te queria healing. fazer ela entender que ela That era would- filha amada. That would make her understand that she was a loved A gente já daughter. sabe que a gente é amado. We already know A that gente we're não precisa loved. ter medo de estar na presença de We don't need to be Deus. scared of being in the presence of the Lord. A gente tem até fé de que Deus pode fazer as We coisas. even have faith that Jesus can do Mas things. será que também a gente entende que Deus quer nos amar e ter um relacionamento próximo conosco? But do we understand that Jesus wants to love us and to have a close relationship with us? Sabe aquele pai, não vou perguntar aqui quem teve, tá? Aquele pai que sempre proveu, You know that father that always provided. mas aquele pai que se você fosse mostrar as suas notas, But if you went to him to show your grades, ele ia te bater, He would ele ia hit you. brigar, ele sempre proveu. he would say things to Ele you. fazia as coisas He always que provided. He você did precisava. things that you needed. Mas ele nunca foi um pai presente em relacionamento. But he was never a present father in relationships. Ou talvez ao contrário. Talvez você foi aquele pai que sempre foi amoroso, mas também nunca proveu. Or maybe the opposite, the father that was always loving but Mas, never queridos, provided. quando a gente pensa em Deus, But when we think about God, muitas vezes a gente pensa nesse Deus. Ele pode até prover. many times we think about this God. He may provide, Mas Deus vai brigar comigo. but he's going to be angry Deus with não me. vai me amar. He's not going to love Deus me. não se importa He comigo. doesn't care about me. Queridos, o nosso Deus é o Pai que ele é completo. Our God is a complete Ele father. provê, He provides, ele cura, he heals, mas ele também ama, but he also ele se loves, importa, he cares, ele cuida das nossas feridas, takes care of our ele wounds, enfaixa as nossas feridas binds e our ele fica do wounds. nosso lado até a gente receber a nossa cura completa. and he is with us by our side until we receive complete A healing. gente não precisa ter medo de chegar a Jesus e falar: Senhor, me perdoa porque eu errei. We don't need to be scared of Jesus saying, Jesus, forgive me because I É sinned. exatamente isso que ele quer que a gente faça. He wants us to do that. Que a gente se arrependa e For que a us to gente repent. fale com ele, peça ajuda. And to speak to him, to ask him for E ele, help. com a sua graça e com a sua misericórdia, ele vem e ele nos And sustenta. he comes with his grace and his mercy. Hoje eu sei que você sabe que Deus é poderoso. Today, I know that you know that God is powerful. Mas eu não quero nunca que você se esqueça But I never want you to que o forget nosso Deus também é amoroso. that our God is also Que o nosso loving. Deus também cuida. That our God also Que o nosso Deus cares. também se importa. That he takes care Essa of us. mulher, ela creu no poder de Jesus. That woman, she believes in Mas the power quando of Jesus a Jesus. chamou, But when Jesus ela called teve her, medo porque ela não she was entendia quem era trembling Jesus. because she didn't understand who Jesus was. Mas aí a gente tem a fala de Jesus que é linda. But then we have what Jesus says is so Que fala: beautiful. filha, a sua fé curou você. He Vá says- em paz e fique livre do seu sofrimento. Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering, De impura, From de medo de impure. castigo, from being scared of punishment, de completamente ignorada pela sociedade, from being completely ignored by society, com tanto medo na presença de Deus. with so much fear in the presence of Ela the Lord. escuta: filha, She hears, daughter, filha, a sua Daughter. fé a curou. your faith has healed Muitas vezes é exatamente isso que Deus quer nos dar. you. Many times that's exactly A what gente God vem wants com to ele give cheio de us. preocupação, We cheio come de to him medo, cheio de with anseios. so many worries, so many fears. E aí Jesus olha pra gente, Deus olha pra nós. And then Jesus looked at us. E ele fala: filha, filho, He says, daughter, eu tô son, aqui, eu te amo. I'm here, I Eu cuido love de you. você. I care for you. Quantas vezes eu vim na presença do Senhor? so many times I've been Querido, to the eu tava presence of the esperando Lord. a bronca. Às vezes Deus dá a bronca And I também. was waiting for the talking to, the E lecture. muitas vezes eu recebi graça. And many times I received E a gente não grace. entende, porque normalmente não é comum. And we don't understand because A it's not sociedade não common. nos dá graça quando a gente erra. Society does not give us grace when Se a we gente make erra no mistakes. trabalho, a gente é demitido. When we make mistakes at work, we're fired. Se a gente erra na nossa vida, muitas vezes a gente sofre e vai sofrer consequências. If we make mistakes in our lives, many times we will Deus suffer nos dá a consequences. consequência. God gives us Mas Deus também consequences, nos dá graça. but he also gives us Nos dá grace. perdão. He gives us Nos dá forgiveness. amor. He gives us Nos love. disciplina porque Ele nos ama. He disciplines us because Mas Ele he também nos loves promete us. estar conosco até o fim. But he also promises to be with us until the end. Jesus, ele é a pessoa mais segura que a gente tem. Jesus is the safest person Ele é that we aquele que have. mais nos ama. He's the one who loves us the most. Agora ela estava conhecendo Jesus de verdade. Now she was getting to know the true Antes Jesus. ela conhecia Jesus de ouvir falar. Before she knew about Jesus. Ela entendia que Jesus podia
curar. She knew that he could Ela heal teve her. fé para ir até She ele. had faith to go Mas up to agora ela him. estava conhecendo quem era Jesus. But now she was getting Ela to know derramou who todo o Jesus seu was. medo. She poured out all of E her Jesus fear. veio com toda a sua graça, And Jesus came with all com of his todo o grace, seu amor. with all of E his falou, love. vai em paz. And said, "Go in Eu sei que por peace." 12 anos você não teve paz. I know that for 12 years you didn't Mas eu have agora te peace. concedo cura. But now I give you Te concedo healing. paz. I give you peace. Vai em paz, minha filha. Go in peace, my É isso que daughter. Jesus estava dando para aquela mulher. This is what Jesus was giving Muito to mais that do que woman. cura física. So much more than Jesus physical estava curando healing. ela emocionalmente. God was healing her emotionally. Jesus estava curando ela espiritualmente. God was healing her spiritually. Jesus nos ama. Jesus loves João us. 15:9 diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. John 15:9 says, "As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love." Hoje entenda que Jesus está pronto para mudar tudo. Now understand that Jesus is ready to change everything. Não somente as nossas circunstâncias. Not only our Não circumstances. somente os nossos problemas. Not only our problems. Mas Jesus, ele quer cuidar da nossa alma ferida. But Jesus wants to take care of our Ele wounded souls. pode te curar, sim. He can heal you. Mas ele pode e quer te amar. But he wants to Ele love quer ter you. um relacionamento conosco. He wants to have a relationship Ele quer with cuidar us. de nós. He wants to take care Ele of quer us. enfaixar as nossas He feridas. wants to bind our wounds. Ele quer curar a nossa alma. He wants to heal our souls. Ele quer nos amar. He wants to love us. Esse é o nosso Deus. This is our God. Queridos, quando eu falo que Jesus é amor, When I say that Jesus is love, eu não estou falando que Jesus não disciplina. É I'm claro not que ele saying faz. that he doesn't discipline. Mas muitas Of vezes a course gente he does. pensa só na disciplina. But many times we only think E a of gente the também tem que discipline. entender que Jesus, ele ama e ele se importa. And we need to understand that he loves and Se he você cares. errou, If you made a tem mistake, gente que acha que Jesus, que Deus já tá de mal e que não quer nem mais ouvir falar de você. some people think God is mad at me. He doesn't even want to hear about me anymore. A gente sempre fala isso na igreja. We always say this Não há at ninguém church. tão longe que Jesus não possa salvar. There's no one that is so far away that Jesus O cannot que save. são 12 anos? Eu te pergunto de novo. What are 12 years? I ask you O que again. são 12 anos What are 12 years para um Deus que é eterno? for a God who is eternal? O que é o seu pecado What is your sin comparado a um Deus que sacrificou, que morreu na cruz compared to a God who e que died on levou the sobre cross? ele todo o pecado? And he took over him E all aquele que the é sin. poderoso para vencer a And morte. the one who is powerful to win Jesus, over ele death. pode tirar você daí. God can take you out Ele of pode that. curar você também. He can heal you as well. Ele pode te dar He paz. can give you peace. Ele pode te dar o amor que você He procura. can give the love that Se you're você se seeking. sente sozinho, Jesus é sempre a If resposta. you feel alone, Jesus is Se always você the precisa de uma answer. cura, de um diagnóstico, Jesus pode dar também. If you need healing of the diagnostic, he can heal you Jesus, as well. ele pode fazer, He can do ele it. pode amar, He can love. ele pode nos abraçar. He can embrace Tem us. vezes que a gente vai na presença de Jesus pedindo cura. Sometimes we go into the presence of the Lord asking for E sabe o que healing. ele nos dá? And do you know what he gives Um us? abraço. A hug. E a gente sai de lá preparado para vencer mais um dia. And we leave that place ready to have another Eu não day. sei você, mas tem diagnóstico que não muda de um dia para o outro. I don't know about you, but there are some diagnostics that don't change from one Mas day o to meu the other. Deus, quando ele me abraça, But when eu my falo, God Senhor, embraces me, eu consigo passar mais um dia com I say, isso. Lord, I can go one Porque eu more day sei with que o Senhor this. se importa. Because I know that you O care. Senhor enfaixa as minhas You feridas. bind my wounds. Você entende que Deus pode curar? Do you understand that God can Mas heal? Deus também pode enfaixar. But he also can bind your wounds. Ele pode curar He instantaneamente. can heal immediately. Mas tem outras coisas que Deus vai enfaixar, Ele vai cuidar pra But você. there are other things that God was going to Ele vai bind, ungir he's de going to take óleo. care, he's going to anoint with E oil. todo dia que estiver sangrando, você vai na presença dele de novo e ele vai fazer, ele vai limpar e enfaixar mais uma vez. And every day that you're bleeding, he's going to clean you again and he's going to bind your wounds Jesus, again. ele é a resposta dos nossos problemas. He is the answer to our problems. Mas ele é também aquele que nos mantém, que nos dá a força pra gente continuar vivendo, mesmo em meio aos But problemas. he's also the one who gives us strength for us to live even in the midst of problems. Deus, ele cura, mas ele se relaciona. God heals, but he also has a relationship Deus, with ele us. faz, mas ele também ama. He does it, but he loves O us. nosso Deus quer um relacionamento. Our God wants Ele a não quer só relationship. curar você. He doesn't only want Ele to não quer heal só you. fazer He milagres. doesn't want Ele to também just vai do fazer. miracles. He's also gonna Mas do ele quer that. ter um relacionamento com você. But he wants to have a Basta relationship with só eu you. tocar no manto. I just have Eu to não touch preciso his falar com clothes. ele. I don't even need to Ele não speak precisa to olhar him. pra He mim. doesn't need to look Eu at me. sei que eu não sou digna de ser olhada. I know that I'm not worthy Ele não of being precisa looked nem at. virar. He doesn't even Mas eu need sei to que se eu turn tocar, ele vai me curar. But I know that if I touch him, Ela he's gonna heal tocou. me. She E Jesus touched him. procurou. And Jesus Jesus saw her. olhou. He looked for E her. Jesus ainda falou com ela. And he even E spoke disse, to her. filha. And said, Você daughter. entende onde estava a expectativa dela? Do you understand where her E o que expectation Jesus was? fez? And what Jesus did? A expectativa dela era só tocar por Her trás. expectation was touching him Jesus from where he parou no couldn't meio see. de
toda a multidão, that he stopped in the middle of the procurou whole por crowd, ela, looked for olhou her, para ela looked at her, e falou: vai em paz. and said, "Go in peace. Vai em paz, eu te curei. Go in peace. Mas eu I também quero que healed você you. saiba But I also want you to que know eu me importo that I care, e que para mim você não é impura. and that to me you are not Para impure. mim você é filha. To me you are a daughter." Mateus 11, 28 e 31 diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Tem vezes que Deus vai vir como um terremoto, Sometimes Jesus is gonna come like a hurricane, mas tem vezes que Deus vai vir como brisa. but other times he will come like the breeze. Ele vai vir, ele vai nos acalmar, He is going to ele calm vai us nos down. direcionar, He's going to mas o direct que ele us. quer é um relacionamento. But what he wants is a relationship. Pastora, essa resposta não vem. Pastor, the answer doesn't come. Continua orando. Keep praying. Deus não está ali só para responder essa oração. God is not there just to listen Ele pode to fazer. respond to your prayer. He can do Mas it. Deus está ali para estar com você enquanto você ora, But he's enquanto there você to be apresenta o with seu you coração. while you pray, while you present your heart. Deus quer mais do que só fazer coisas na sua vida. He wants more than just to do things in your Ele life. quer realmente te amar. He wants to love Ele quer you. cuidar de você. He wants to care Ele for quer you. que você tenha uma fé nele, que ele se He agrade. wants you to have a faith in him that pleases him. Eu sempre imagino a cena de Salmo 91. I always imagine the scene of Psalm Quem aqui tem 91. galinha como a Andressa sabe, provavelmente já viu. If you have chicken like Andressa, you probably saw this before. Quando o Salmo 91 fala, ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Quando os pintinhos vão correndo normalmente, né, a galinha, ela levanta as suas asas e todos eles entram por baixo. É exatamente isso que está falando o Salmo 91. When the chicks go running and then the mother goes and covers them with her wings, that's what it's talking Ele about. cobrirá com as suas He penas. will cover you E with sobre his as suas feathers. asas você encontrará And refúgio. under his wings you will find A refuge. fidelidade dele será o nosso escudo protetor. His priority is being our protection Deus pode shield. te dar o que você está procurando He hoje. can give you Não estou what you're falando que ele looking não for pode today. fazer, I'm not saying that he can't. mas ele quer muito mais. But he wants so much Ele quer more. mostrar que ele se importa, que He ele wants te to show ama, that he que cares, ele that pode he te loves you, proteger. that he can protect Essa you. mulher chegou impura e saiu filha. This woman got there impure and she left that place Hoje, a na daughter. presença do Senhor, venha com tudo que você tem. Today in the presence of the Lord, come with everything Deixa that you ele have. curar as suas feridas. Let him heal your wounds. Deixa ele enfaixar as suas Let him feridas. bind your wounds. Entra debaixo das asas. Go under his E wings. mesmo que o vento esteja forte, And even if the wind fale, is Senhor, o strong, Senhor pode parar o vento. Say, Lord, you can stop the Mas winds. mesmo que o Senhor não But pare, even if you don't, eu sei que aqui é o meu I refúgio. know that this Eu is sei my que aqui eu estarei refuge. seguro. I know that I'm gonna be Cuida safe de here. mim, Senhor. Take care of Me me, Lord. abraça, me ama. embrace me, love Hoje me. pode não haver uma multidão. Today there may not be E a mesmo crowd. que haja uma multidão, And even if there is a crowd, Jesus vai estar sempre procurando por você. Jesus will always be looking Jesus for vai you. estar sempre querendo ouvir a sua He história. will always want to E hear Deus your sempre vai story. querer mudar a sua He vida, will always want to change your life. enfaixar as suas Bind feridas. your wounds. E quando você contar toda a verdade para ele, And when you tell him the whole truth, ele vai falar: vai em paz, porque eu cuido de você. he will say, go in peace because I care for you. Então, nessa noite, So this morning, nós vamos orar ao Senhor, we're going to pray to the mas nós Lord. vamos receber a paz que só Ele pode nos dar. But we are going to receive the Nós vamos peace se that only he deixar can ser give. amados pelo nosso We are Deus. going to let ourselves be Se hoje loved você by chegou our God. sobrecarregado, If today you're here and esse é o you're feeling momento de que overwhelmed, Jesus fala: venha a mim. This is the moment that Jesus says, Venha a come to mim e eu te me. darei o And I descanso, will give you rest. porque eu te amo. Because I Você love pode you. sair amanhã recebendo a tua bênção, You may leave tomorrow with your blessing. mas hoje você vai sair com a certeza But today you will leave with the de que Deus, certainty Ele não está ignorando as suas that God is orações, not ignoring your prayers. que Deus não está vendo os seus That problemas, he is not, that he sees your que problems.